Juntos, vamos superar esse desafio. 7h34 em Campos. Bom dia para você, ouvindo a Folha FM 98,3, uma emissora do grupo Folha da Manhã. Está no ar o Folha no Ar, primeira edição. E hoje estamos recebendo o promotor Marcelo Lessa, que é da 2ª Promotoria da Tutela Coletiva do Ministério Público, não é isso? Doutor, muito bom dia, mais uma vez, obrigado por atender o convite do Arnaldo, do Aloysio, de toda a equipe aí. Obrigado pela presença do senhor, seja bem-vindo. É sempre um prazer, o mais difícil é acordar, mas depois que acorda, é sempre um prazer. A gente enfrenta isso todo dia. Mas vê um café aí agora que o senhor vai Muito obrigado. startar geral. Doutor Marcelo Lessa, como estava conversando com o senhor aqui nos bastidores, essa semana, quem está acompanhando Folha no Ar sabe que a pauta está toda destinada ao assunto que é o assunto principal do mundo hoje, que é o combate à Covid-19. Um assunto que quase todos no Brasil levam a sério, exceto uma pessoa. Exatamente, né? Não é só um, porque tem muita gente que segue cegamente. Mas aí é influenciado, né? Exato. Infelizmente. Mas aí, o que acontece? Todos os entrevistados que estiveram aqui falando sobre campus, e o Vilton Montalvão na segunda, o Rafael e a André Moreira na terça, e ontem o Douglas Leonardi, superintendentes de postura, superintendentes do PROCON, falaram sobre a atuação também do Ministério Público nessas ações. Queria que o senhor explicasse com a gente como que o Ministério Público tem acompanhado todos esses casos aqui da nossa... como tem acompanhado e quais são as orientações para tentar o combate aí a essa pandemia. Então, nós temos acompanhado de perto, seja pelos órgãos de tutela coletiva, por intermédio de mim, da colega doutora Maristela, que é a promotoria especializada na saúde, no caso no consumidor e meio ambiente, seja através de um outro colega nosso, da promotoria de investigação penal, que é o doutor Fabiano. Desde o primeiro momento, nós estivemos juntos, compondo os gabinetes de crise, a convite do prefeito, para tentar contribuir de alguma forma, dando respaldo para eventuais tomadas de decisões um pouco mais duras, né, que enfrentam uma compreensível resistência daqueles que eventualmente terão que ser atingidos por essas decisões, seja para contribuir com algumas iniciativas. O prefeito teve uma iniciativa muito interessante, muito democrática, que foi compartilhar as suas decisões, criando uma espécie de gabinete de crise, tanto com relação às ações de prevenção, que é o combate não medicamentoso do vírus, ou seja, a questão da interrupção da cadeia de contágio, com o objetivo de achatar a curva epidemiológica e não permitir que os casos explodam, né, e saiam do controle, seja nesse aspecto, e isso aí a atuação preponderante é das forças de segurança pública, o que eu tenho acompanhado mais de perto, seja por intermédio da preparação para dar assistência às pessoas que eventualmente forem infectadas. Então, há praticamente 2 gabinetes de crise, um nesse campo da segurança pública, outro no campo da saúde, todos eles convidados, abertas as portas por parte do prefeito, para que juntos compartilhemos a decisão, ouçam ideias de todos nós, e mais importante do que tudo, sobretudo nesse momento em que, para a perplexidade da nação, de um dia para o outro, o governo federal, por intermédio do seu mandatário maior, parece ter recuado nas medidas, garantindo a todos, nesses gabinetes de crise, a tomada de decisões com base em critérios exclusivamente técnicos. Por mais de uma vez, o prefeito, com toda a humildade, aliás, quando eu falo prefeito, é que eu tenho tido um contato mais direto em Campos, mas a nossa promotoria também pega as outras cidades, São João da Barra, São Francisco, São Fidélis. Eu também tenho tentado manter contato. Na verdade, até hoje eu não consegui, ainda não mantive contato com o prefeito de São Fidélis, até me desculpa. Aliás, se estiver nos ouvindo, precisar de alguma coisa, por favor, estamos à disposição. Mas com a Carla tem mantido também, com um pouco mais de frequência, e lá em São Francisco também tem mantido, e a gente tem procurado contribuir, e por isso que Campos é onde a gente mora, é maior e acaba, na verdade, ocupando mais tempo. E nessa perspectiva, o prefeito, das várias reuniões que teve conosco, comigo foram 3 ou 4, se colocou de uma forma bastante democrática no sentido de compartilhar, como eu falei, ouvindo todos os segmentos essas decisões e garantindo que as decisões deles serão sempre batido o martelo, seguindo a orientação dos técnicos.
ainda que isso eventualmente possa trazer outros problemas, inclusive políticos, mas que para frente se contornará, né? Porque se acontecer uma explosão como aconteceu na Itália e nós não estivermos mais aqui, não vai adiantar nada. Tudo mais se recupera, só a vida que não se recupera. Exatamente, então, né? É mais ou menos assim, nós temos feito gestões integradas. Doutor, mas estamos aí vivendo em decretos, né? Esses decretos, nós tivemos um decreto que primeiro mandou fechar supermercado, essa questão supermercado não, desculpa, exclui-se supermercados e outros serviços essenciais, mas fechou o comércio. Tem o decreto também que agora vai fechar bancos e lotéricas. Mas antes desses... Exatamente. Antes dos decretos, o Ministério Público já tinha atuado em orientações nesse sentido, né, para essa fiscalização ser mais efetiva. Nós expendi algumas recomendações nesse sentido que o prefeito prontamente acolheu, inicialmente, inclusive, voltado contra templos religiosos, né, que é um outro grupo de aglomeração de pessoas, sem querer... enfim, parecer que não estou dando a devida importância à orientação religiosa, que evidentemente tem total importância, principalmente num país em que a enorme maioria das pessoas professa algum tipo de religião, tá? Então, sem querer ser mal interpretado, mas, convenhamos, não justifica nesse momento de risco de contágio a aglomeração de pessoas. Não é uma atividade essencial, né? Toda a franqueza. E aí foi um dos nossos primeiros focos, que se cessassem a aglomeração de pessoas em templos religiosos. Honra seja feita, a Igreja Católica foi a primeira a aderir isso, aliás, já tinha aderido até antes dessa recomendação em Campos, a Arquidiocese do Rio de Janeiro, por intermédio do cardeal arcebispo Dom Orani Tempestas, atendendo a uma recomendação do Ministério Público lá na capital, de imediato acolheu e determinou a suspensão em todas as dioceses vinculadas àquela arquidiocese das celebrações de público, das missas, né, com reuniões de público. E houve alguma resistência por parte de alguns segmentos de igrejas não católicas, de igrejas protestantes, em especial aquelas igrejas lá do pastor Silas Malafaia, e houve até a necessidade de entrar com ações judiciais. O que me permita aqui um desabafo é de uma ignorância sem precedentes. Aí depois a gente não deve muito falar, pode parecer algum preconceito religioso. Eu fico muito à vontade, porque eu não professo nenhuma religião, mas convenhamos, isso é de uma ignorância sem precedentes, quer dizer, expor as pessoas dessa forma, né? E aí, preocupado com isso, a gente expediu recomendação que o prefeito acolheu para fazer cessar isso, sob pena, inclusive, de prisão dos celebrantes, né? Porque, contrariando essa determinação sanitária, existe um crime contra a saúde pública, que é justamente o perigo de propagar uma epidemia, né? Ninguém, hoje em dia, pode se dizer desinformado da contagiosidade desse agente patogênico e dos riscos que isso representa à saúde das pessoas por um impacto no sistema de saúde que nenhum do mundo é capaz de suportar caso a coisa saia do controle. Estamos tendo exemplos disso ao redor do mundo, a Itália que o diga, né? Uma população inferior à da China e um número superior de óbitos. Então, ninguém pode se dizer desinformado. Portanto, aquele que desobedece essa recomendação constante dos decretos e as recomendações das autoridades sanitárias, em tese, está cometendo um crime contra a saúde pública, que é justamente o de descumprir essas medidas sanitárias para conter o avanço. Isso é até o mais leve, o menos grave. Fora outros, se há de fato a intenção ou pelo menos a assunção do risco de contaminar, aí pode ser até um crime mais grave, que é o causar epidemia. Portanto, a insistência, a teimosia dessas pessoas em contrariarem os decretos e promoverem a aglomeração de pessoas, e isso que eu coloquei expressamente nessas recomendações, podia sim levar à prisão do celebrante, fosse ele o próprio Silas Malafaia, se viesse celebrar aqui em Campos, certamente seria preso. Eu faria absoluta questão de fazer isso, ser o responsável pela voz de prisão, inclusive. Porque é uma ignorância que não se admite, esse tipo de ignorância em pleno século XXI. As autoridades públicas têm muito trabalho a fazer para dar resposta imediata
a essas atividades e não tem tempo para servir de babá de pessoas ignorantes. Essa que é a questão. Nós não temos tempo para isso, para falar o óbvio. Falar o óbvio irrita. Esse que é o problema. A gente não tem tempo de falar o óbvio. Combater o vírus já é um grande problema. Combater a ignorância. Agora a ignorância aí é coisa. Doutor Marcelo, essa questão da religião, né, eu vi essa recomendação, como o senhor colocou aqui, mas muita gente diz que é conflitante, aí eu queria que o senhor explicasse para a gente na questão jurídica como que fica. Conflitante com a própria Constituição, que dá a liberdade de expressão de credo. Mas nós vivemos um momento de excepcionalidade, né? E isso justifica... Você já deu a resposta. A resposta é exatamente essa. É claro que a Constituição garante a liberdade de credo. Ninguém está querendo minimizar o credo alheio. Estou querendo dizer que não é uma atividade essencial e não se sobrepõe ao direito à vida. A partir do momento em que há uma recomendação das autoridades sanitárias de não promover aglomeração de pessoas, isso vale tanto para um show, vale tanto quanto para... A Constituição também garante o direito ao entretenimento. Vocês mesmos da Folha da Manhã tinham programado um grande show, que aliás eu iria, aliás eu queria... Estou triste de não poder assistir o Zé Ramalho, né, que é cantor da minha geração, fiquei muito triste de não poder ir. Não é? Mas que não era uma atividade essencial. E a mesma Constituição que garante a liberdade de credo garante a todos o direito ao entretenimento também. Não é? Só que, acima da liberdade de credo, do entretenimento, do direito de reunião, está o direito à vida. Essa que é a questão. Então a resposta é essa, só não enxerga essa realidade simples assim, quem é realmente bastante ignorante ou fanático. E aí fanático existe em todos os campos. Né? Tem fanático na política, tem fanático na religião, tem fanático no futebol, e com fanático não adianta discutir, adianta enfrentar. Falando em fanatismo e religiosidade, o presidente Bolsonaro incluiu atividades religiosas em lista de serviços essenciais em decreto publicado hoje. Pois é, vai. E agora? Aí, com esse decreto, colocando como serviço essencial, como que fica a questão da orientação até agora? Mantém-se a orientação, ignora-se o decreto? Ignora-se solenemente o decreto. Ignora-se solenemente o decreto, porque isso é uma estupidez. É óbvio que isso não é atividade essencial. Isso é uma grande estupidez. É uma pena, realmente, que o presidente da República tenha descambado para esse tipo de comportamento. É uma pena, uma liderança nacional faria uma grande diferença nesse sentido. O Estado, doutor, desculpa, juridicamente, o Estado tem o poder de todos os templos religiosos, para que eles funcionem, eles dependem de autorização do município, assim como todo comércio, para que funcione, depende de autorização do município. O ente regulador que fornece o alvará, que disciplina, que autoriza o funcionamento do comércio geral, inclusive dos templos religiosos, é o município por intermédio de alvará. E por essa razão o município tem o poder de dizer se pode ou se não pode funcionar. Pode suspender o alvará. Portanto, a recomendação está mantida e isso deve ser solenemente ignorado, essa inclusão do decreto presidencial deve ser solenemente ignorado. Ignorado tanto quanto o teor do pronunciamento oficial da terça-feira. Como que o senhor assistiu esse pronunciamento do presidente em meio a uma crise que o país passa sem precedente e que não é só do país, como eu tenho colocado várias vezes, é uma crise mundial? Parecia um meme. Parecia um meme. Acho que não vai ser nem preciso aquela produção lá do Fantástico, do Isso a Globo não mostra. Acho que nem precisa fazer aquela produção. Basta reproduzir o pronunciamento. Não precisa daquela reprodução. Né? Não sou eu que estou dizendo, são todos as autoridades médicas, né, que entendem do assunto, todos os segmentos médicos repudiaram aquele pronunciamento. Né? Nós temos dois exemplos no mundo, dois grupos de exemplos de países no mundo para a gente escolher qual que a gente quer reproduzir aqui no Brasil. Né? Temos de um lado a Singapura, né, que fez o dever de casa como ninguém e tem o menor índice de contaminação, não é isso? Acho que é Singapura, não sei se é a Coreia também, enfim. E temos a Itália, de outro lado, que superou a China, que foi o epicentro, né, do coronavírus. Resta a nós escolher qual dos dois exemplos queremos seguir. Parece que Sua Excelência escolheu seguir o exemplo da Itália. E acredito que nós vamos querer seguir, ainda que não tenhamos uma liderança nacional nesse sentido, o exemplo dos outros países que foram bem-sucedidos no combate à epidemia. Doutor Marcelo, as pessoas que se colocam contra a essas recomendações
vão publicamente expor essa opinião, como é o caso do próprio presidente, que é constituído para o seu cargo e democraticamente, na minha opinião, deve concluir seu mandato, e se for reeleito é a decisão do povo, aí não cabe a gente fazer juízo de valor quanto a isso. Mas com tantas determinações, há algum tipo de descumprimento, algum tipo de sanção que pode acontecer? Por exemplo, se negar, você ser contra a Constituição, você pode cometer um crime de inconstitucionalidade e responder por alguma coisa. Num momento desse de excepcionalidade, com tantos decretos, recomendações, se negar essas recomendações e essas orientações das entidades médicas, isso pode ter algum tipo de sanção? É possível isso juridicamente? Olha, eu não queria especular, até porque me parece que já houve manifestações, inclusive institucionais, nesse sentido. É aguardar para ver o que pode vir a acontecer. Em tese, toda conduta nossa, ativa ou omissiva, pode nos sujeitar a responsabilizações, sobretudo pelo resultado que vier. Então, vamos aguardar. Eu acho que é cedo fazer especulações. O que a gente tem que fazer é fazer o que acha que é certo e, se não puder ter ajuda de quem mais poderia ajudar, paciência, seguir em frente dentro da autonomia. Por sorte, a Constituição garante autonomia aos entes federativos, né? Garante autonomia ao Estado para tratar da segurança pública, garante autonomia aos municípios para regular assuntos de interesse local, como eu falei. E justamente essa autonomia que a Constituição garante aos demais entes federativos é um importante instrumento para que se possa resistir a algumas dessas iniciativas irresponsáveis que, lamentavelmente, têm ocorrido de uma hora para outra. Privilegiando não a saúde da população, mas outros interesses que, apesar de legítimos, o interesse econômico é altamente legítimo, sem nenhuma dúvida. Você falou isso antes de começar a entrevista. Sim. Todos nós temos uma enorme compreensão e preocupação com como é que vai ficar a situação econômica de segmentos de indústria, comércio, transporte, trabalhador autônomo, prestador de serviços, todos nós, evidente, servidor público, claro, todos nós temos absoluta preocupação com relação a isso. Porém, é hora de escolher se a gente deve primeiro se preocupar com isso e depois com a vida ou não. O fato da maioria das pessoas desenvolver as formas menos graves da doença não tira a possibilidade de que aquele grupo, ainda que pequeno, que possa eventualmente desenvolver as formas mais graves e demandar um serviço público de saúde, ficar desassistido. Porque se a curva epidemiológica cresce e um número grande de pessoas desenvolve, e isso é um modelo matemático que se repetiu em todo o mundo, né? Nós temos modelos matemáticos que têm se repetido em todo o mundo. Quantos por cento adoece? Desses, quantos por cento desenvolvem as formas leves, graves e gravíssimas que precisam de UTI com intubação para dar suporte respiratório. Se há um grande número dessas pessoas, nós não temos estrutura para recebê-las e dar o suporte respiratório. E elas vão morrer. E a pergunta que a gente deve se fazer é o seguinte: todos nós temos um idoso em casa. A gente gostaria de abrir mão desse idoso em prol da prosperidade econômica? É a pergunta que eu faço para todos, né? Enfim, todos que quiserem aplaudir essas iniciativas irresponsáveis que têm vindo por aí, a pergunta que se faz é essa. Todos que estão ouvindo têm um idoso em casa. A pergunta é: vocês querem precocemente abrir mão do seu idoso? Se quiserem, se acharem isso normal, vão para as ruas, ok? Se não quiserem, que eu acho que a gente não deve fazer isso, é cumprir as recomendações de quem entende do assunto. Quem entende do assunto é que tem que dar as recomendações. Cabe a nós, enquanto instituição, ao Ministério Público, entre outros, enquanto instituição responsável e independente, fazer cumprir as orientações de quem entende do assunto. Evidente, sem voluntarismo, claro. Assim que não for mais necessário restringir aquela atividade, não será, evidente. Mas quem vai nos dizer isso não sou eu, com base no achismo. Eu sou promotor de justiça, formado em direito, não tenho nenhuma noção de epidemiologia, não sou eu que tenho que dizer que não é mais preciso fechar uma escola, um comércio, uma igreja, não sou eu que tenho que dizer isso. Quem tem que dizer isso para mim são as autoridades médicas, sanitárias, né? E nós temos o dever de sermos humildes, inclusive os chefes de poder, o executivo, o presidente, o governador e o prefeito, nós temos o dever de sermos humildes e
acolher essas orientações de quem entende do assunto, cada um no seu quadrado, já dizia a música. E só assim que a gente vai realmente enfrentar seriamente, com responsabilidade, essa pandemia. Bom, são 7h55. Aproveitando o gancho nessa questão do conhecimento técnico da causa, o governador Ronaldo Caiado, que é médico e era... melhor exemplo. Era aliado do... Acho que agora não vai ter como. Ele falou, gente, vamos seguir as orientações médicas. Sim. Qualquer pessoa com mínimo de conhecimento fica perplexo com essas atitudes. Né? Qualquer pessoa com mínimo de conhecimento técnico fica perplexo, se coloca perplexo diante dessas atitudes, né? que devem ser ignoradas, infelizmente. Paciência. O que vai fazer? Muito bem. 7h56. Você está ouvindo Folha no Ar, primeira edição. E nós vamos fazer um rápido intervalo. Hoje estamos recebendo o promotor Marcelo Lessa, da 2ª Promotoria da Tutela Coletiva do Ministério Público, do Ministério Público. E o Arnaldo deixa alguma questão ou vamos direto para o intervalo e a gente volta? Não, eu vou pegar esse gancho que o doutor Marcelo falou da questão de saúde, embora ele já tenha dito lá anteriormente que é a doutora Maristela que responde, porque a gente fala em colapso da rede de saúde e o Ministério Público já atua tanto em questões de saúde, né? Como que isso vai ficar daqui para frente? A gente formula a pergunta no próximo bloco. Perfeito. 7h56. Informe do trabalhador. O médico do trabalho, Ricardo Garcia, faz um alerta em relação ao coronavírus. Ele diz que falta infraestrutura para o atendimento e treinamento para os profissionais